Oi, o meu nome é Jean. Hoje, eu nem sei que dia é hoje, gente, peraí. Hoje é dia 12 de maio, agora são 5h46 da tarde. Eu não tô sozinha em casa, eu tô com meu irmão e a minha cadelinha tá comigo brincando aqui. Ela, na verdade, tá bem. Não sei, ela tá agitada, mas enfim. Eu quero conversar com vocês hoje sobre. Sobre deixar as pessoas irem embora. Ups! Eu ia comentar sobre como eu não gosto de deixar as pessoas irem embora, como eu tenho medo disso, mas eu sinto que agora, passou um tempinho, né, que eu pensei nisso, tava num momento meio ruim do meu mês, e agora eu tô pensando de uma maneira mais positiva, talvez eu acho que assim é melhor. Eu sei que muita gente compartilha desse medo de deixar as pessoas irem embora. E na verdade, isso não deveria ser algo ruim. Às vezes isso é ótimo, porque mostra que as pessoas, elas crescem e tocam a vida delas. E eu sei que é meio complicado, porque todo mundo vai embora em algum momento. Eu posso dar exemplos assim imediatos para vocês, mas o ponto é, todo mundo cresce e todo mundo vai embora, inclusive você. Você também vai embora, você não fica parado para sempre com as mesmas pessoas. E quando alguém vai embora, você também foi embora, querendo ou não. Você não tá ali. Não é aquele negócio de, as pessoas vão embora e eu fico sozinho. Isso não acontece. O que acontece é que todo mundo vai embora, até você mesmo. E a gente tá apto a conhecer pessoas novas, a gente tá vivendo em sociedade, óbvio que a gente vai conhecer pessoas novas, a gente não pode evitar muito disso. Não importa seja na internet, seja pessoalmente, o importante é que a gente conquiste novas pessoas, novos amigos, novas parcerias. De qualquer modo, não só falando sobre amizades e relacionamentos amorosos, mas todo tipo de contato social, ele é relevante pra gente, sim. E a gente não pode ficar parado porque alguém foi embora e deixou a gente pra trás, ou porque de repente a gente tenha deixado alguém pra trás também. Acontece, né? Não são só as pessoas que abandonam você também abandona as pessoas e é comum. Nem sempre você vai querer alguém por perto pro resto da sua vida. Isso não acontece. Sejamos realistas. E ao mesmo tempo que as pessoas vão ficar ou vão embora, eu sinto que vale muito a pena refletir sobre quem a gente quer por perto e quem as pessoas querem. Não, peraí. Se as pessoas querem a gente por perto. Ai, é tanta gente. Eu já misturei tudo. Mas eu sinto que não dá pra gente ficar triste porque a gente perde uma amizade de anos, por exemplo. Gente, eu tive um amigo e a gente conversa bem pouquinho hoje, mas não é a mesma coisa. Eu já comentei sobre isso aqui. E não foi o fim do mundo. Pareceu o fim do mundo em algum momento quando eu percebi que eu abandonei ele, mas não foi o fim do mundo. A gente tocou nossas vidas e a gente não combina mais, óbvio, porque a gente cresceu separado e com perspectivas diferentes de vida. Acontece. E também eu tenho uma amiga que a gente não se conversa como antes, porque, enfim, ela foi pra outro canto, a gente conversa por ligação, bem raramente, uma vez por ano, e a gente também troca mensagens uma vez por mês, no máximo. Minha cadelinha tá brincando sozinha, vocês podem ouvir alguns latidos. É um pouquinho assustador, mas ao mesmo tempo não é tudo isso, às vezes só parece, mas nem sempre, sabe? Passa. Esse é o ponto, passa. Eu me senti muito mal porque eu comecei a perceber que as pessoas estão se afastando. E eu também tô me afastando das pessoas. Mas não é o fim do mundo. Não é o fim do túnel, talvez. Pensa assim, sempre tem algo a ser descoberto e isso consta como experiência. A amizade é uma experiência, cada pessoa carrega um ponto de vista consigo e a gente aprende com todos eles, não importa se forem aprendizagens boas ou ruins. O importante é que a gente tá aprendendo alguma coisa e, de repente, aumentando o nosso repertório de vida, o que é maravilhoso, gente. Quando a gente troca experiências com pessoas, não é porque uma pessoa te tratou mal ou alguma coisa deu errado numa amizade que você não vai conseguir ter um contato, um relacionamento com mais ninguém. Porque um amigo meu me tratou mal, então eu nunca mais terei amigos. Gente, não funciona assim. Parece que é assim, mas não é. A gente é muito mais do que só uma experiência.
Tudo bem que às vezes a gente acaba se definindo pelos nossos traumas e pelas nossas experiências negativas, que até não são traumas, mas podem vir a ser, né? Enfim, a gente tem diversos pontos a serem explorados, como eu já falei, e a gente não pode se definir só por algo que deu errado. Nós somos muito mais do que isso, e eu sinto que o importante é que a gente tenha pelo menos a capacidade de tentar superar problemas. Eu quero ver isso como algo positivo, e ter pensado de uma maneira muito negativa sobre isso por um tempinho de nada me fez me sentir muito mal. E depois de um tempo, eu percebi que não era o fim do mundo mesmo. Eu tinha toda a capacidade de conseguir superar tudo aquilo e, de repente, me tornar uma pessoa melhor. Até porque, quando a gente, de repente, assim, se depara com algum problema, a gente tende a resolvê-lo. Eu acho que isso é maravilhoso. Quando a gente fica preso a um problema, a gente não evolui. E tudo bem, eu sou muito jovem ainda, mas eu sinto que se eu não tivesse parado pra pensar um pouquinho em todas as situações ruins que aconteceram, eu sinto que eu não teria saído do lugar. E quando eu percebi que finalmente eu tinha essa oportunidade de poder evoluir, eu percebi que finalmente deu tudo certo. Eu não esperava que alguma coisa sairia dos controles, sairia dos trilhos, mas saiu. O que eu posso fazer? Consertar. E tudo bem. Às vezes é bem rápido, que nem eu falei, no início do mês eu tava horrível, hoje é dia 12, e eu já tô melhor, mas tem vezes que demora muito mais do que 12 dias. Eu acho que às vezes demora mais de anos, eu tive problemas de anos, e é algo assim, tudo dentro da gente, não é fora, então nem parece que é um problema real, às vezes a gente até ignora, porque se não nos machuca fisicamente, a gente não pensa muito nisso. Mas eu sinto que vale muito a pena pensar que a gente pode evoluir, sim. A palavra seria evolução, uma palavra-chave para esse vídeo. Enfim, eu sinto que dá pra gente melhorar, sim, e é a partir da perspectiva dos outros. Eu quero muito melhorar como pessoa, mas quem garante? Eu garanto, porque eu comando a minha vida. E chega a ser engraçado, porque parece que a gente não tem controle de nada, parece que todo mundo aponta alguma coisa diferente na nossa vida e a gente só aceita, fica quietinho e aceita. Mas não pode ser assim. Se alguma coisa incomoda, quem somos nós? Nós somos o mundo. A gente pode dizer pra todo mundo que não é assim que deve ser e a gente tem que colocar os limites pra gente mesmo. Eu tava com muito medo de não conseguir colocar limites e eu pensei demais sobre isso. Pensei tanto que cheguei ao ponto de eu sou melhor do que só uma situação ruim. E eu tenho muito medo, assim, de um dia não conseguir sair de um buraco que de repente tenha caído. E chega a ser... Ai, eu não sei, eu fico meio bobo com isso, porque as pessoas, elas têm todo o direito de sair da nossa vida. A gente tem muitos amigos, mas até que ponto? E, assim, eu lembro que eu tinha muitos amiguinhos. E aí o tempo foi passando e eu percebi que eu não tinha quase ninguém. Todo mundo foi embora, ou talvez eu tenha ido embora. Que nem eu falei, ninguém fica, todo mundo vai embora. Às vezes a gente sente que tá sendo abandonado, mas não é real, a gente tá abandonando também. Se uma pessoa solta a mão de uma amizade, não tem nenhuma mão segurando mais, então todo mundo foi embora. O importante é que você aprenda com seus erros e com seus acertos também, e você pode usar toda essa bagagem para novas amizades, o que pode ser às vezes muito complicado e complexo, mas eu sinto que dá pra superar. Se não desse, eu sinto que... Eu falo muito eu sinto que não daria pra poder crescer como ser humano. A evolução não iria acontecer dessa forma. Eu fico um pouco incomodado com isso, mas não dá pra ignorar que alguma coisa ruim tá acontecendo se a gente fica, de repente, tentando jogar os problemas embaixo do tapete e fingir que eles não existem. Isso não pode acontecer. Então, quando começaram a se afastar de mim, eu só aceitei. E eu não sou uma pessoa que corre atrás de todo mundo. Se as pessoas não querem falar comigo, elas ficam longe. E eu gosto muito disso. Eu gosto de me isolar quando eu tô estressado, ou quando eu tô brabo, ou quando eu tô com muito sono, porque eu sei que eu não vou agir de uma forma legal. Quando eu tô com sono, eu não sou legal. E o tempo vai passando e eu vejo, poxa, eu tô melhor agora, eu posso voltar. Mas tem pessoas que não vão esperar pelo seu momento bom.
Mas você não pode estar bem o tempo inteiro. É impossível. Eu não consigo ficar bem o tempo inteiro. E aí eu vou tentando produzir algo, eu vou tentando me ocupar com alguma coisa e de repente, bom, eu tô melhor. É assim que funciona. Eu pelo menos tendo não conversar com as pessoas quando eu não estou bem. São situações e situações, cada pessoa reage de um jeito. Claro que eu não vou querer conversar com alguém enquanto eu tô brabo, isso não faz sentido. Eu vou ficar brabo com a pessoa junto e não vai ser muito legal. Mas quando eu tô melhor, eu volto. Tem vezes que não vão esperar você ficar bem, então você só tem que se afastar. Se a pessoa não quer te ter nos momentos ruins, então paciência. E se a pessoa quer ir embora, mesmo no momento bom, acontece também. Tem pessoas que têm inveja, tem pessoas que ficam no tédio, tem pessoas que não aguentam mais te ver. E acho normal. Não dá pra ficar correndo atrás, não dá pra você ficar esperando correr atrás de você também. Eu acho que todo mundo tem um tempo. E o tempo, ele tem que ser colocado, eu acho que é assim. Se você não estabelece um limite, você não é nada. Você é só uma pessoa que espera todo mundo vir até você. E se não vierem mais? Fica aí um ponto. E já aconteceu muitas vezes, né? Tem vezes que as pessoas realmente não vão te procurar. Não me procuraram. E eu me senti mal. Mas depois eu me senti tranquilo. Se as pessoas não me queriam naquele momento, então beleza. Aquele momento não existe mais. Agora eu não sou mais a mesma pessoa. Eu acho que é engraçado, porque o tempo vai passando e assim, a gente fica um mês quase de uma maneira. A gente descobre alguma coisa nova pra colocar na nossa personalidade e aí a gente começa a repetir esses processos e comportamentos. Mas depois de um tempo, nada disso é real. Você não existe mais, você cria uma personalidade nova, porque é mais interessante você pensar que você pode criar coisas novas. Você pode, de repente, esperar que algo relevante aconteça e pronto, você criou um novo você. E eu gosto disso, eu acho maravilhoso que a gente consiga sempre estar trocando nossa perspectiva de mundo só porque alguma coisa mudou. Então, uma pessoa de certo ano, depois de alguns anos, não é mais ela mesma. E às vezes isso pode ser assustador porque se a gente não acompanha o crescimento de alguém, nada é real. Tudo não passa de, sei lá. Eu gosto de pensar que as pessoas são hologramas e a gente sempre pode trocar elas por códigos. E é assim que funciona. Se você não acompanha a evolução de alguém, você vai estranhar, porque a pessoa não é mais ela mesma. Não é legal? Eu acho bacana. As pessoas têm que crescer pra elas serem elas mesmas. E tudo bem, uma pessoa ter mudado não quer dizer que ela não seja mais ela mesma. Só quer dizer que ela mudou. Ela continua sendo ela mesma, só que diferente. E isso é legal. Ah, porque, nossa, você não era assim. Claro que não. Eu mudei. A gente troca os pensamentos, a gente tem muitas maneiras de pensar a mesma coisa. E acho que essa é a parte mais legal de ser uma pessoa. Você pensa por si. É maravilhoso. Se você ficar preso pra sempre de um jeito, você não cresce e as pessoas vão crescer ao seu redor, mas você continua igual. E isso é chato. Ninguém vai querer ficar perto de você se você continua com os mesmos pensamentos de antes. Tem que evoluir. E de preferência, evoluir pro bem, né? Evoluir pra algo legal. As pessoas têm que gostar de ficar perto de você. Claro que você não precisa ficar agradando todo mundo o tempo todo, mas pelo menos um agrado pra viver em sociedade, pelo menos pra você conseguir conversar com os outros, porque senão ninguém vai querer ficar perto de você. E eu nunca tive esse problema, eu espero que eu nunca tenha tido esse problema, senão eu não percebi, porque, meio que a gente não pensa, eu vou mudar hoje, eu quero ser uma pessoa diferente hoje. Não é bem assim que as coisas funcionam. Eu acho que tudo acontece de uma maneira mais legal. Por exemplo, a gente tem toda uma evolução de crescimento e a gente vai evoluindo com o tempo. Se a gente não evolui, quem somos nós? Não somos nada. E eu sinto que isso pode ser assustador pra muita gente. Se você não me vê crescendo,
você nunca vai fazer ideia do que eu passei pra chegar até aqui. E parece que é algo dramático, parece que as pessoas vão ficar, nossa, como que você chegou até esse ponto? Será que você sofreu? Nem sempre é sofrido. Eu não sofri pra chegar até aqui. Eu sinto que só foi uma troca de experiências, como eu falei. As pessoas vão embora, mas elas sempre deixam alguma coisa pra gente. A gente troca experiências, a gente cria memórias novas com essas pessoas e as pessoas vão embora, mas as memórias ficam. E a gente pode usar essas memórias para poder construir uma nova personalidade. Isso acontece demais. Eu faço muito isso. Eu aprendo muita coisa. Quando a gente erra, a gente aprende com os nossos erros. Como a gente aprende com os nossos erros? Muito simples. A gente pega os nossos erros e a gente guarda eles numa memória, tranca pra gente não repeti-los. E é assim que funciona. Eu já fui uma pessoa chatinha. Depois eu mudei. As pessoas que me conheciam há muitos anos, elas devem me odiar até hoje se elas não acompanharam essa evolução. Ou talvez elas nem se lembrem de mim, porque de repente não acrescentei em muita coisa na vida delas. O que é normal também. Eu sinto que. Não, eu sempre sinto, né? Eu sinto que. Ai, que besteira. Eu penso assim, que a gente não tem a obrigação de ensinar nada pra ninguém. As pessoas vão observar a gente e se elas acharem relevante o que a gente faz, elas vão copiar. Assim como a gente vai observar outras pessoas e a gente vai tentar copiar o comportamento delas se a gente achar relevante, legal. Nossa, parece muito bacana ser assim. Então eu vou tentar me inspirar, não exatamente imitar, mas se inspirar em um comportamento, uma conduta diferente da nossa. Não é legal? É. Não é legal? Não. Então eu não imito. Pronto. É simples. Parece uma bagunça, mas não é não. Enfim, deixem as pessoas irem embora, mas guardem as coisas delas com vocês, sejam boas ou ruins. Até o próximo vídeo. Obrigado por terem me escutado. Tchau, tchau.